Bom dia. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública conjunta da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, em cumprimento à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, artigo 36, parágrafo 5º, com a apresentação de relatório do segundo quadrimestre de 2017 do gestor municipal do SUS, Sistema Único de Saúde. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Luiz Freitas Vogal, Otônio de Paula, vice-presidente. A Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é composta pelos senhores vereadores Inaldo Silva, presidente interino, Dr. João Ricardo, vice-presidente, Paulo Pinheiro Vogal. Amém, Senhor. Vereador João Ricardo, por favor, venha compor a mesa. Paulo Pinheiro Vogal. A mesa está assim constituída. Excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Rafael Luiz Freitas Vogal, Comissão Permanente Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, excelentíssimo senhor vereador Inaldo Silva, presidente, excelentíssimo senhor vereador Dr. João Ricardo, vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro Vogal, excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde, Dr. Marco Antônio de Matos, senhora subsecretária-geral executiva da SMS, doutora Ana Beatriz Bucha Araújo, senhora subsecretária de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Cláudia Anastari de Paula, senhor subsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Mário Celso da Gama Lima Júnior, senhor assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde, Alexandre Campos, senhora Márcia Andréa dos Santos Pérez, controladora-geral do município do Rio de Janeiro. Aqui o vereador professor Célio passou essa mensagem. Não, tu vai assumir aqui, vou sair daqui. Então volta para o senhores vereadores Rosa Fernandes e Inaldo Silva. Impossibilidade de comparecer por compromisso já afirmado anteriormente, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa em realizar audiência pública sobre o tema apresentação do relatório do segundo quadrimestre de 2017, vereador professor Célio Luparelli. Eu pediria à assessoria que identificasse o representante do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Registrar a presença do senhor Sérgio Perdigão, subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, senhor Leonardo Graver, superintendente de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Maria Beatriz Fonseca, coordenadora-geral de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Leila Rodrigues, assessora de Monitoramento e Avaliação do Gabinete da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, senhora Maria de Fátima Gustavo Lopes, presidente do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, senhor Ludigério Antônio da Silva, presidente do Conselho Distrital de Saúde da AP 5.1, é um prazer tê-los aqui. E com a palavra, o senhor secretário de Saúde, doutor Marco Antônio de Matos, que dispõe de 20 minutos, podendo ser distribuído entre a própria assessoria do gabinete. Ok? Pode? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, o vereador Rafael Luiz de Freitas, também da comissão, o vereador Inaldo Silva, da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o vereador Paulo Pinheiro, cumprimentar a todos os subsecretários e assessoria do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, cumprimentar a todos os técnicos, superintendentes, gerentes da Secretaria Municipal de Saúde, sem os quais não seria possível ter
realizado, preparado esse relatório que hoje apresentarei. Cumprimentar também a Maria de Fátima, presidente do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Distrital da AP 3.1, o Ludogério Silva, presidente do Distrital da 5.1, o NECO, que é o Manuel João de Santana, presidente do Distrital da 3.2, a Maria Alice, do Distrital 2.2, o Azauri, presidente do Distrital da P4, e todos os conselheiros municipais e distritais da saúde. Dando início, então, à nossa prestação de contas do segundo quadrimestre de 2017. Essa figura, ela ilustra a nossa página de acesso ao relatório resumido da execução orçamentária. Eu gostaria de chamar a atenção que esse relatório está disponível para consulta pública na internet. Os dados são todos oriundos do FINCOM, da Controladoria Geral do município, e foram homologados pela Secretaria Municipal de Saúde, são homologados a cada 2 meses. Esse quadro, ele destaca as despesas com saúde que foram registradas no CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Como vocês podem verificar, até o segundo quadrimestre de 2017, foram executados 60% das despesas com saúde, previstas na dotação atualizada para 2017. Ou seja, foram empenhados 4 bilhões 86 milhões e liquidados 3 bilhões 185 milhões de reais. Nesse próximo quadro, esse demonstrativo contábil, ele é distribuído por subtotais das suas despesas. Como os senhores podem ver, na atenção primária foram alocados 33,91% dos recursos. E na atenção hospitalar foram alocados 58,51% dos recursos em despesas de saúde no município do Rio de Janeiro. Esse quadro, ele mostra a evolução percentual da aplicação de recursos no município do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, historicamente, esses recursos próprios sempre estiveram acima do patamar de 15%, que é o mínimo constitucional determinado pela Emenda Constitucional 29. No acumulado do segundo quadrimestre de 2017, foram aplicados 24,60%, um dos maiores de todos os tempos, evidenciando, logicamente, a importância da saúde na agenda municipal. Vale destacar que o valor referente à diferença entre o valor executado pela Secretaria de Saúde e o mínimo constitucional, que é de 15%, demonstra um valor a mais de R$ 880.052.841. Esses dados foram homologados, são dados do CIOPS, homologados em 7 de novembro de 2017. Em relação às auditorias do Tribunal de Contas do município, no segundo quadrimestre de 2017, foram iniciadas 4 inspeções, sendo que uma inspeção ela foi extraordinária e as outras 3 inspeções são inspeções ordinárias. Em maio de 2017, uma inspeção ordinária referente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que já foi, as informações já foram todas encaminhadas pela Secretaria de Saúde ao Tribunal de Contas do município, inspeção essa que versou sobre contrato de OS com a Biotech. A segunda inspeção, uma inspeção extraordinária, também de maio de 2017, é a análise de um contrato realizado com a Subsecretaria de Vigilância Sanitária, anteriormente à nossa gestão, e a Fundação BioRio.
Os esclarecimentos dos termos do contrato com a BioRio, também a gente já fez o encaminhamento, foi respondido pela Subvisa. A terceira inspeção ordinária no Hospital Municipal Rocha Faria. A auditoria solicitou as informações pertinentes ao contrato celebrado com o IABAS e a SC Góes e a Subsecretaria de Atenção Hospitalar já apresentaram as informações solicitadas, que foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do município. E a última, de julho de 2017, uma inspeção ordinária sobre regulação ambulatorial, iniciada em 14 de julho. A Subsecretaria de Regulação já tomou ciência da auditoria e atualmente encontra-se em fase de análise no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Entrando agora especificamente em dados de produção, e nesse primeiro momento a produção ambulatorial, esse slide demonstra a página de acesso ao Tabnet municipal, de onde foram extraídos os dados da produção ambulatorial, que integram o Sistema de Informações Ambulatorial, o CIA. Como vocês podem ver, esse gráfico demonstra claramente o peso da rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde na oferta pública de serviços. 70% da produção é da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a rede estadual ela oferta 15%, a rede federal 11% e a rede privada pouquinho mais do que 3%. Nós realizamos 16.934 procedimentos ambulatoriais, só a rede municipal. Nesse próximo slide, novamente, nesse próximo slide, como vocês podem ver, aí é uma série histórica que vem de 2013, o segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto, de 2013 até 2017. Como os senhores podem ver, inicialmente, em 2013, a produção foi de 23.600.000, em 2014 houve uma queda para 18 milhões, 2015 volta para 21, 2016, no segundo quadrimestre, 23.800.000. E agora, no segundo quadrimestre de 2017, a produção ela fica em 20.723.168. Ou seja, novamente, eu já havia apresentado isso na nossa audiência sobre o primeiro quadrimestre de 2017. Há um grande problema relacionado ao registro das informações. Por quê? Porque em agosto do ano passado, no dia 19 de agosto, uma resolução da então gestão da Secretaria de Saúde faz uma mudança na metodologia da informação. Ela deixa de ser um boletim consolidado e passa a ser uma informação por meio de um boletim individualizado. E, logicamente, isso teve um maior impacto na nossa rede da atenção direta, hospitais, policlínicas, centros municipais de saúde. Por quê? Porque é a rede que não tem informatização. Além disso, existe uma grande dificuldade em termos de RH administrativo, com todas as dificuldades que a gente tem na reposição desse RH. Além disso, houve também uma nota técnica da Subsecretaria de Atenção Primária, naquele período, orientando aos profissionais que seguissem protocolos clínicos assistenciais na solicitação de consultas especializadas, de exames laboratoriais, exames de imagem, com o objetivo de se reduzir o desperdício na solicitação dos exames. E, portanto, isso tudo impactou no registro das informações. Sendo que, nesse próximo slide, como vocês podem ver, novamente trazendo aqueles dados do segundo quadrimestre,
Vocês podem ver aí, ó, em 2016, o primeiro quadrimestre, 21 milhões. No segundo quadrimestre de 2016, 23 milhões. No terceiro quadrimestre de 2016, logo após a resolução, ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, há uma queda de 23 milhões para 15 milhões. E aí, já com a melhoria do processo na gestão, no primeiro quadrimestre de 2017, a gente já chega a 19 milhões, né, de produção informada, de registro, e para o segundo quadrimestre, 20 milhões e 700, mostrando toda a necessidade da melhoria dos processos, da informação. De qualquer maneira, a Secretaria Municipal de Saúde, ela é responsável pela oferta de 70,9% de todos os procedimentos ambulatoriais no município do Rio de Janeiro. E esse dado é realmente extremamente relevante. Nesse slide, a gente destaca essa produção pelas áreas de planejamento. E aí inclui tudo, não só a produção dos centros municipais, das policlínicas, das clínicas de família, mas também da produção dos hospitais que têm emergência. Por quê? Porque para o sistema de informação ambulatorial, consultas e procedimentos realizados em hospitais de emergência, portanto, no Hospital Souza Aguiar, um desses exemplos, ele também faz parte de produção ambulatorial. Entrou na mesma metodologia, deixou de ser consolidada para ser a informação individualizada. Esse slide, novamente, é só para apontar que a comparação entre os dois últimos quadrimestres, ele ainda não permite visualizar uma recuperação exponencial, mas que essa recuperação vem acontecendo ao longo dos meses com a melhora dos processos dentro das nossas unidades. Agora, entrando na produção hospitalar, pelo Sistema de Informação Hospitalar, e novamente acessando o Tabnet Municipal, os senhores, como podem visualizar nesse gráfico, houve um crescimento anual da produção ambulatorial, né, pela quantidade de autorização de internação hospitalar, a IH, apresentadas, né, por esfera administrativa. Vejam vocês que de 2012 até 2016, a ampliação da rede hospitalar municipal levou a melhorias no processo de faturamento de AIH. A gente sai de 110 milhões em 2012 para 156 milhões. Em relação à rede federal, vocês podem ver que, na verdade, houve uma redução de 110 milhões em 2012 para 87 milhões em 2016. Assim como também houve queda da produção na esfera estadual e na produção da rede privada. Quando a gente faz o comparativo do segundo quadrimestre na série histórica de 2013 até 2017, comparando agora a produção hospitalar do segundo quadrimestre de 2017 com o segundo quadrimestre de 2016, vocês podem verificar que houve aumento da produção em todas as esferas administrativas, exceto da rede privada contratada do SUS. Na rede municipal, houve um aumento do segundo quadrimestre de 2016 para o segundo quadrimestre de 2017 de 6.751 número absoluto de autorização de internação hospitalar apresentadas nesse período. Também é importante lembrar que desde a municipalização dos hospitais, mais de 50% dos procedimentos hospitalares foram realizados no âmbito da rede SUS. Nesse slide, também de produção, de quantidade de AIH apresentada, agora por especialidade, vocês podem ver
que nos segundos quadrimestres de 2013, 14, 15 e 16, evidencia-se a importância da rede municipal na oferta de procedimentos hospitalares, quer procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos. No segundo quadrimestre de 2017, comparando-se com o segundo quadrimestre de 2016, a gente mostra que para a obstetrícia houve um aumento de 18 mil para 23 mil. Na cirurgia, de 13.435 AIHs apresentadas, para 2017, segundo quadrimestre, 15.260 AIHs apresentadas. Para as AIHs clínicas, de 9.200 para 9.900. E também, na pediatria, houve uma pequena redução de 200 AIHs, e na psiquiatria, uma redução de 400 AIHs, que tem a ver com o modelo da desinstitucionalização. Nessa figura, aqui a gente gostaria de destacar que a rede municipal de saúde, ela foi responsável por 91% das AIHs obstétricas, sendo que 80% dos partos na cidade do Rio de Janeiro ocorrem pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse gráfico, ele evidencia para a especialidade obstétrica a clara retomada da produção hospitalar na rede municipal dos serviços de saúde no segundo quadrimestre. E aqui, novamente, é para mostrar para os senhores o peso da atenção pediátrica, que também é extremamente expressivo. E a rede municipal, ela respondeu no segundo quadrimestre de 2017 por 63,9% das AIHs pediátricas apresentadas pela rede SUS, incluindo aí a atenção neonatal. E, finalmente, a gente gostaria de chamar a atenção para a ampliação das autorizações de internação hospitalar cirúrgicas na rede municipal de saúde. E esse foi um dos grandes avanços, logo do início da gestão atual, foi a ampliação do número de cirurgias, inclusive nos hospitais de emergência. No segundo quadrimestre, como vocês podem ver, esse aumento foi de mais de 15%, quando comparado com o segundo quadrimestre de 2016. O segundo quadrimestre de 2017 está em vermelho, e o segundo quadrimestre de 2016, ele aparece em azul. Vale apenas destacar que para o Albert Schwartz o aumento foi de 77%, o Hospital da Piedade de 50%, Francisco da Silva Teles, o Chico Teles, 45%, Souza, só os 5 principais, Souza Guiar, 32% de aumento, o Salgado Filho, 29,2% de aumento. Bem, senhores, esses são os dados da prestação de contas relativo ao segundo quadrimestre de 2017, e, novamente, gostaria de agradecer a toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde, que participou ativamente, diuturnamente, para a produção desse relatório, e estou à disposição agora dos nossos vereadores. Antes da gente ouvir o vereador Paulo Pinheiro, a palavra está franqueada. Caso alguém deseja, por favor, se dirigir ali para se inscrever. O vereador Paulo Pinheiro, qual é o dele? Bom dia. Bom dia a todos. Secretário, equipe, mais uma vez, em todas essas reuniões tem sido assim. Todas as reuniões de prestação de contas, etc., da Secretaria têm sido dessa maneira. Eu queria parabenizar os técnicos da Secretaria de Saúde, né? Isso é um motivo de orgulho para quem é funcionário público. A gente saber que muda o governo, mudam as concepções, muda a maneira de encarar a Secretaria, mas na saúde tem sido mantido esse grupo técnico. Estou vendo aqui todos eles
muitos deles sentados aqui na primeira fila. Eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, que é da maior importância. Para quem realmente lê isso aqui, a gente sabe perfeitamente que muita gente não lê, mas para quem lê, é importante para poder discutir, para ajudar em alguma maneira. Eu queria fazer ao secretário algumas perguntas. A primeira delas, o senhor falou há pouco, deu uma explicação a respeito desses números, dessa modificação, que depois se desse uma explicação melhor. Houve uma matéria do jornal fazendo críticas. Evidentemente que a gente sabe que muitas pessoas não se conformam quando perdem o poder que é passageiro, e continuam tentando, de alguma maneira, cobrar algo que precisa ser explicado, evidentemente. E a matéria dizia diminuição de produção da Secretaria de Saúde nesse ano em relação a anos anteriores. Nós tivemos a oportunidade de falar com o secretário por telefone sobre isso. Ele explicava daquilo que tinha dito na última reunião sobre essa mudança de metodologia. Eu queria que o senhor fizesse um pequeníssimo resumo para explicar para nós. Houve essa modificação da maneira de avaliar os dados, a maneira de colher os dados, e que o senhor, com todas as modificações que aconteceram, o senhor pudesse explicar, fizesse uma pequena comparação em termos da produção ambulatorial e da produção de internações. O que mudou, tirando essa gordura toda, tirando o aumento de alguns hospitais que em 2016, o ano inteiro ainda não eram da prefeitura, o Albert Schwartz e o Rocha Faria, ficaram um período, ou não sei se já pegou do início do ano, tenho dúvida de quando foi que o Rocha Faria passou a produzir o Albert para a Secretaria Municipal. Se eu pudesse fazer um pequeno resumo de comparação, aumentou, ficou igual, não aumentou, de um período para o outro em relação aos números gerais? Essa é uma das perguntas. Segunda, ainda em relação à questão da comparação e dos dados, eu achei interessante aqui o que o senhor apresentou aqui no final. Queria saber qual a explicação para algumas mudanças. No último quadro, na página 22, ampliação de AIHs cirúrgicas na rede de hospitais. A gente vê que 3 unidades aqui tiveram uma produção menor em 17 do que em 16. O Hospital Miguel Couto, o Hospital Ronaldo Gazola e o Hospital Evandro Freire. E aí, democraticamente, um é da administração direta, 2 são administrados por OS. Que fatores, o que aconteceu para essa diminuição do volume de cirurgia, já que as outras unidades, no geral, o aumento, como está colocado aqui, foi de 15%. Por que nessas 3 unidades, ainda tem outras aqui, que ainda tem o Hospital Jesus, também caiu, mas pelo menos nessas 3 unidades, Miguel Couto, Ronaldo Gazola e Evandro Freire, por que o número de cirurgias caiu nesse segundo quadrimestre em relação ao ano anterior? E a terceira pergunta é em relação à questão financeira. A gente sabe da obrigatoriedade dessas reuniões, prestação de contas quadrimestrais, a lei que determina, etc., mas o dia a dia está tão mais rápido que a gente até já perdeu a avaliação disso em função do que está acontecendo nos dias de hoje. Eu queria pegar aqui 2 dados iniciais que o senhor colocou na página 5. A dotação atualizada, que é de 5 bilhões 438 milhões, isso, teoricamente, era o que a Secretaria tinha para empenhar. Acontece, aqui não estão incluídos, evidentemente, os valores que foram contingenciados. Então, em vez de 5 bilhões 438, se o contingenciamento é 543 milhões, se eu estiver enganado depois, essa dotação cairia de 5.438 para 4 bilhões 895. Então, o que a Prefeitura teria
para utilizar de recursos orçamentários, seriam 4.895. E o documento fala que foram executadas, foram empenhadas, até o bimestre, foram empenhados 4.086. Ou seja, disponíveis 4.895, utilizados 4.86. Isso significa que a Secretaria teria empenhado 84% dos recursos disponíveis. E quando se vai para o lado, para o que foi liquidado, dos 4.086 empenhados, foram liquidados 3.185, ou seja, empenhou 84%, mas o governo só liquidou 80% do que foi empenhado. Eu queria saber, porque o senhor sabe perfeitamente das enormes dificuldades que a Câmara está tendo para discutir o orçamento para o ano seguinte. As dificuldades, inclusive, de informações. Eu lamento dizer isso, mas o governo atual, o governo que o senhor representa, tem sido dos mais confusos que essa casa já enfrentou. Nós não entendemos o que está acontecendo no governo, que é o governo das 1000 vozes. Uma voz diz uma coisa, outra voz diz outra. Então, nesse item, existem vozes divergentes. Foi dito aqui em reunião, pela Secretaria de Fazenda, de que os senhores não teriam empenhado aquilo que poderiam empenhar. Isso foi, eu não estou fazendo nenhuma fofoca, isso foi uma reunião pública. A Secretaria de Saúde poderia empenhar muito mais do que empenhou. Então, quando o senhor traz aqui alguns dados, nós estamos vendo aqui 84% empenhado e do empenhado 80% pago. Eu queria que o senhor explicasse exatamente nos dias de hoje. Eu sei que a explicação é do último quadrimestre, mas a vida é dinâmica, né? Mais importante do que o de quadrimestre é o que nós temos hoje para discutir o que temos a seguir para o ano que vem. Eu queria que o senhor explicasse hoje. Em outubro, houve um decreto que proibia os empenhamentos. Houve a famosa excepcionalização. Então, eu queria que o senhor desse uma explicação hoje. O que a Secretaria de Saúde empenhou do orçamento que dispunha? Se o senhor tiver a possibilidade de explicar o que já foi pago, liquidado, no dia de hoje, no dia de ontem, de anteontem, a última avaliação que o senhor teria em relação a isso. Para nós termos noção, para discutir no orçamento do ano que vem, se é possível ou não, se é viável ou não, colocar um orçamento maior para a saúde, como essa casa está tentando fazer. Essa casa, e a vereadora Rosa se ausentou agora, mas ela depois pode dizer, essa casa está programando um reforço orçamentário, além do que o prefeito. Um ano de prefeitura que aconteceu um fato inédito. Nós temos o projeto de lei orçamentária 1, o projeto de lei orçamentária 2 e vamos ter o projeto de lei orçamentária 3, que é o 1 consertado pelo 2 e o 3 consertado pelo 2. Vejam a confusão que está na discussão do orçamento de todas as áreas, inclusive da saúde. Então, eu queria saber essa pergunta, se eu pudesse nos dar uma avaliação do que está acontecendo agora, verdadeiro em números, porque absolutamente, os senhores não imaginam o que é a gente tentar ler o que é dito, o que é falado. E aí eu queria fazer a última pergunta em relação a isso também ao secretário. O senhor disse aqui na última reunião, no outro quadrimestre, que o senhor teria necessidade de um valor de recursos para fechar o ano. E aí foi aquela confusão toda, a necessidade, a gente compreende perfeitamente a necessidade da Fazenda em organizar para um dinheiro que tem, etc. E surgiram os decretos de excepcionalização. Nós queríamos também, para que pudesse, para nos ajudar na discussão do orçamento, que ainda não foi votado, nós queríamos que o senhor nos ajudasse. Quanto, na visão da Secretaria de Saúde, foi colocado, no período agora de novembro para cá, foi excepcionalizado. Quanto o prefeito autorizou e quanto a Secretaria de Fazenda liberou. Porque só para o senhor ter uma noção de como é que as coisas são controversas. Hoje à tarde haverá uma audiência numa vara de fazenda pública para discutir uma liminar de uma ação civil pública
encaminhada pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou com um pedido de liminar de uma ação civil pública que determina que o prefeito coloque na saúde os recursos que estão contingenciados. O juiz, por pedido do Ministério Público, chamou a Secretaria de Fazenda, chamou o governo para explicar o que estava acontecendo. A Secretaria de Fazenda fez um belíssimo documento de quase 20 páginas, explicando a crise financeira do município. Então, um documento excelente, muito bem feito, mostrando a crise, mostrando o que a Secretaria, o que o governo tem feito para arrecadar mais, o que o governo herdou do governo anterior. O documento é perfeito. Só tem uma dúvida no documento. A Secretaria de Fazenda afirma que já colocou, mesmo tendo contingenciado 540, ela fala em 544 milhões de reais. Se eu não estou enganado, o valor colocado no documento é esse. E ela afirma que mesmo não tendo descontingenciado esses recursos, ela já excepcionalizou e já botou à disposição da Secretaria 293 milhões de reais. Nós queríamos saber, ali, na beira do gramado, o que realmente a Secretaria recebeu de recursos para tocar, porque a gente tem muitas dúvidas. Eu não acredito no caminhão que sai com insumos, porque isso aí é uma coisa que não resolve o problema. Tem que sair muito caminhão com insumo e com remédio para as unidades de saúde, não só aqueles que foram mostrados pelo prefeito na sua filmagem. Tem que ser muito mais do que aquilo. E a questão de caminhão entregando insumos, isso aí não interessa absolutamente nada. Na construção do Maracanã, e alguns aqui são tão velhos quanto eu, havia uma história muito interessante. As empresas que entregavam, não tinham na época de 1950, 49, não tinha tecnologia, as empresas entravam no Maracanã com um caminhão cheio de cimento, e um sujeito anotava a entrada de 400 sacos. Esse caminhão saía pelo outro lado e entrava novamente, com ela anotava mais 400 sacos. Então, a questão de caminhão levando insumo não resolve o problema. O resolve é ter, lá dentro do almoxarifado, o produto necessário, que ainda a gente sabe que está com dificuldade. Então, secretário, assim, essas 4 ou 5 perguntas, se o senhor puder me responder, seria interessante. Para nos ajudar aqui na casa, a pergunta não é para brigar. O governo não precisa mais de oposição na casa. Ele já é uma doença autoimune aqui nessa casa. Já tem problemas demais criados por ele mesmo. Nós só queremos ajudar de alguma maneira, e essa ajuda poderia ser com alguma dessas informações. Muito obrigado. Quero registrar também a presença do senhor Azauri Alencastro, presidente do Conselho Distrital de Saúde, AP4, e a senhora Maria Alice, presidente do Conselho Distrital da P2.2. Também queremos ouvir agora o nosso amigo vereador, doutor João Ricardo, com sua participação. Qual é o número aí? Não deixaram operar, mas eu ia falar isso aqui. Você vê que interessante. Doutor Paulo Pinheiro me dá uma informação aqui que a gente já sabe, e é o que é, na realidade, a minha breve fala, né? A questão do orçamento é uma questão que realmente nós temos trabalhado muito nesse sentido. E, no meu entendimento, acho que no entendimento de muitos outros, a crise financeira do município é verdadeira, é verdade. Tanto é que nós estivemos debruçados no orçamento anterior, nos restos a pagar, no Tribunal de Contas, na Fazenda, com várias informações não políticas, vamos dizer assim, e a gente entendeu que deveria votar a favor do aumento do IPTU para evitar um caos na cidade. E outras medidas também, que por mais impopulares que sejam, nós vamos ter que enfrentar nessa casa. Entretanto, eu recebo aqui agora um telefonema do chefe da anestesia do Hospital Miguel Couto, dizendo que não temos mais como segurar o serviço, porque perdemos 9 anestesistas, né? E eu tenho dito ao diretor para que faça aquilo que todos querem que façam, que é interromper o número de salas de cirurgia, que é parar com as cirurgias eletivas, que é estagnar o serviço, que é mais ou menos o que a gente entende, porque eu tenho pedido à secretaria que tente fazer alguma coisa com relação a isso. Eu acho que tem que fazer mesmo como o Salgado Filho fez, 50% do número de salas de cirurgia. O Leozinho sabe muito bem como é. O anestesista é um profissional que não suporta muita pressão. À medida que um sai, o outro sai também. E aí o que acontece? Nós temos esses gargalos horrorosos. E eu disse hoje ao chefe da anestesia, amigo,
eu a minha parte já fiz. Agora, eu acho que você deve ligar ao seu diretor e dizer para o diretor fazer aquilo que todos esperam que ele faça. Interrompa as cirurgias. Crie no Miguel Couto um gargalo onde todos os outros estão. Simples assim. Simples assim. E eu vou à praia. Porque eu continuo cumprindo o meu horário lá. Eu continuo fazendo as minhas rotinas. E eu vou à praia, porque não tem cirurgia. Então, é esse o recado que eu dei ao chefe da anestesia. A questão do orçamento, como eu falei antes, em que nós acreditamos que realmente existe essa crise, nós acreditamos também que se tiver 20 prata, tem que ir para a saúde. Não tem jeito. Está uma crise danada aí, não tem dinheiro, mas esse dinheiro tem que ir para a saúde, porque na saúde morre gente. Ah, mas não sei o quê, a Colurb, não tem jeito, tem que ir para a saúde. Ah, mas não sei o que, educação, não sei o que, tem que ir para a saúde. Essa é a minha visão, né? Então, de fato, a vereadora Rosa Fernandes encabeçou aqui um movimento, chamou todos os secretários, inclusive muito cordialmente veio aqui o secretário Marco Antônio, e nós então entendemos que nós temos que fazer esse orçamento 1, 2 e 3, como muito bem disse aqui o vereador Paulo Pinheiro, tirando recursos de outras pastas, incluindo na saúde. Mas daí tem um outro processo. Será que esse recurso, de fato, vai ser utilizado como a gente gostaria que fosse? E aí tem um outro recurso que a gente pode fazer também, que é diminuir a capacidade de manobra que o prefeito tem. Essa casa vota todos os anos 30% de maleabilidade para que o prefeito tenha 30% de remanejamento para ele poder usar onde ele bem entender. Então, eu acho que essa casa tem que ter coragem e votar o orçamento número 3, aquele que foi feito lá em cima, com a presença dos secretários, e tirar do prefeito o direito de remanejar recursos para tapar buraco, sei lá para quê, mas tem que ir para a saúde, porque é a saúde que vocês estão vendo o dia inteiro no RJTV, todos os dias no RJTV. Interessante que esqueceram o Rubens Teixeira, né? Esqueceram o Rubens Teixeira, o nosso popstar aqui era o Rubens Teixeira. O Rubens Teixeira está fora da mídia, porque é a saúde que está na mídia todo o tempo. Secretário Marco Antônio, eu vou lá na sua secretaria mais uma vez, em resposta aos meus colegas do Hospital Miguel Couto, que eu tenho que dar as caras lá toda segunda, toda quarta e toda sexta, para tentar insistir com Vossa Excelência, que resolva o nosso problema de anestesiologia, porque caso contrário o que vai acontecer é o gargalo, nós estamos falando de 9 anestesistas, que vai gerar um gargalo enorme, e as câmaras do RJTV vão tudo para a Zona Sul, e aí a gente não quer isso, né, Paulinha? Paulinha está arregalando o olho aqui. Pois é, as câmaras em breve estarão lá na nossa porta, na Zona Sul. Sendo isso, quero encerrar e prometer que a gente vai continuar trabalhando. Muito obrigado. Com a palavra agora, respondendo às perguntas, o senhor secretário Marcos Antônio. Vamos lá, então. Se o vereador Paulo Pinheiro permitir, eu começo logo pelo vereador João Ricardo, porque a do vereador Paulo Pinheiro são 4, 5, 6 perguntas, e vai precisar de um bate-bola aqui, porque não deu para anotar todas, entendeu? Senão vai ficar mais complicado. Então, o vereador João Ricardo, claro que é uma preocupação extremamente importante, ainda mais, não só em toda a rede, mas por se tratar do Hospital Municipal Miguel Couto, né, por toda a excelência que existe dentro da unidade. Mas eu queria chamar a atenção para o fato que a Secretaria Municipal de Saúde e o setor responsável, a gestão de pessoas, recursos humanos, em 7 ou 8 meses, a gente teve uma agilidade incrível. Conseguimos realizar, se eu não estou enganado, Marcos Esser, 6 ou 7 editais de chamamento público para seleção. Se olhar o jornal O Globo, domingo agora está lá um edital fazendo a chamada para a gente poder realocar médicos
para as unidades que realmente a gente tem falta. A gente só não pode esquecer que no dia 21 de junho teve o decreto do prefeito com uma retroatividade a 29 de maio, em que nos proíbe de fazer concurso público, nos proíbe de fazer contratações, uma vez que o município atingiu o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. Então, o que a gente tem feito nesse momento, a partir desse decreto, nós temos levado ao prefeito, que na hora ele autoriza, é a reposição das vacâncias. Isso a gente tem feito. Daí, então, a razão de estar tendo um edital atrás do outro. Recentemente, se eu não estou enganado, foram 54 reposições. São os colegas que pedem demissão, que vêm a falecer, que se aposentam. Isso aí a gente pode fazer, porque não há impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Especificamente na anestesia do Miguel Couto, com esse edital que está em vigência, está fazendo a chamada, nós também colocaremos mais alguns anestesistas no Miguel Couto, mas também há necessidade de fazer reposição de clínicos, de cardiologistas, em outras unidades da rede. Mas eu tenho certeza que o doutor Chame, que até falei hoje de manhã já 2 vezes com ele, e os colegas da anestesia, se a gente levar em conta o quantitativo de colegas de anestesia que existem lá no Miguel Couto, mesmo com essas 7 ou 9 exonerações, eu tenho certeza que nesse momento em que a rede municipal de saúde, com seus profissionais que sempre atendem às nossas dificuldades, eu tenho certeza que o Chame, junto com o grupo da anestesia, vai conseguir contornar esse problema, e os colegas que continuarão até a reposição, eles manterão todas as salas, vereador, em funcionamento. Não tenho dúvida disso. A secretaria está trabalhando, a gente vai fazer a reposição. Eu não tenho a menor dúvida, pelo espírito público dos nossos colegas de profissão e os demais outros colegas, eles com certeza darão conta do recado até que a gente faça essa reposição dos anestesistas no Miguel Couto. Agora, quanto às questões do vereador Paulo Pinheiro, vou começar pela a tal matéria do jornal. Eu já havia colocado isso aqui no relatório do primeiro quadrimestre. A grande parte dessa redução deve-se à subnotificação, é registro, é a forma de envio, atendendo à resolução de 19 de agosto de 2016. Tudo que é produção ambulatorial inclui também os hospitais de emergência, todo atendimento de emergência. Então, assim, eu vou usar um exemplo, porque aqui não tem só servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que o Alexandre Campos, ele sempre dá esse mesmo exemplo nas nossas discussões. Antes, no boletim consolidado, se um paciente ia faz um atendimento, e aí ele retira 4 verrugas, a secretaria comunicava 4 procedimentos. Mas se o Alexandre for lá agora com 6 verrugas, a secretaria, onde ele está sendo atendido, vai comunicar que o Alexandre Campos esteve lá, e isso vai contabilizar como um procedimento, está individualizado. Então, eu dei esse exemplo para o primeiro quadrimestre. O Souza Aguiar, no primeiro quadrimestre de 16, informou 334 mil procedimentos ambulatoriais em 4 meses, só o Souza Aguiar. No primeiro quadrimestre de 2017, ele informou 32 ou 34 mil. Pode, em sã consciência, não precisa nem ser profissional de saúde. Se você for lá agora, o hospital, a emergência está cheia. Pode ter uma redução de 332 mil para 32 mil procedimentos? Claro que não. Isso é a subnotificação. Por quê? Porque além dessa mudança, ainda existe o quê? A nossa rede da direta não tem prontuário eletrônico. É outro fator que dificulta. Então, precisa muito da massa humana, mão de obra humana, para poder fazer toda essa digitalização e envio. A gente também tem déficit de RH na rede da direta.
E isso também acomete o quê? As policlínicas, os centros municipais de saúde. Então, assim, além disso, houve também a questão da nota técnica do ano passado, em que orientava os funcionários a fazer a solicitação seguindo protocolos assistenciais, né? Para a gente evitar o desperdício, não pedir um exame desnecessário, segue-se o protocolo assistencial. Isso também, com certeza, deve ter levado a uma redução do número de exames, consultas solicitadas. Além disso, houve um outro dado esse ano que está relacionado ao recrudescimento da violência urbana, né? Quando a gente compara quadrimestres, e agora eu não estou bem, eu acho que é o segundo quadrimestre, primeiro ou segundo, só de aviso vermelho, ou seja, a clínica da família fecha, não pode ter atendimento, não entra nenhum paciente, não sai ninguém, foi quase o dobro em relação ao ano passado. Então, isso também leva a uma redução da produção. Claro que esse fator não é tão significativo quanto a subnotificação. Em relação à produção, acho que é página 5, especificamente do Hospital Miguel Couto, no segundo quadrimestre do ano passado, pega junho, julho, agosto e setembro, a gente não pode esquecer que o Hospital Miguel Couto era o centro hospitalar de urgência e emergência para as Olimpíadas. E isso teve um aumento importante do número de atendimentos no Miguel Couto. Então, na verdade, se a gente for olhar a produção do primeiro quadrimestre desse ano, também é menor do que a produção do segundo quadrimestre desse ano, é menor do que a produção do segundo quadrimestre do ano passado. Esse que é a explicação, não é isso, Mário? Essa que é a explicação. É as Olimpíadas no Miguel Couto, que era o hospital de referência. E dos outros hospitais, do Gazola e do Evandro Freire? Vou falar os próximos. O Gazola, a questão no Gazola, a gente teve uma dificuldade grande lá com o equipamento de videocirurgia. E isso a gente sabe que a videocirurgia acelera o tempo de cirurgia, reduz o tempo médio de permanência, isso dá uma agilidade dentro das instituições hospitalares. Cirurgia, vídeo, laparoscópica. O hospital teve problema com o aparelho e, portanto, tinha que fazer cirurgia convencional. Cirurgia convencional, a sala de cirúrgica é menos utilizada, o paciente fica mais tempo internado, tem mais complicação a longo tempo de internação. Quanto ao Evandro Freire, a questão reside na dificuldade da Secretaria Municipal de Saúde em fazer os repasses do contrato de gestão. Ok? Agora, para o item que se desdobra em alguns itens, que é a questão de dotação, excepcionalidade, liquidação, e aí vamos aqui, eu e Alexandre, tentando destrinchar ponto a ponto que o senhor perguntou, vereador. Deixa eu pegar o óculos aqui emprestado. Então, vejamos, em relação a poder de gasto disponível, no dia 11 de dezembro, segunda-feira, a gente já tinha menos de 1% disponível no nosso poder de gasto. Em relação ao tempo entre as nossas duas últimas reuniões, aquela que eu vim aqui falar sobre as necessidades da saúde, quando veio a complementação do orçamento, e até a data do dia 12 de dezembro, já houve um acréscimo na Secretaria Municipal de Saúde, não é esse aqui de baixo, né? É isso aí, o total, houve um acréscimo total na Secretaria Municipal de Saúde de R$ 322.427.972,88 até o dia 12 de dezembro. Só pegar aqui.
13 de novembro, nós tínhamos contingenciados 519 milhões, 427 mil. Isso vai ficar no valor contingenciado. Mas se a gente for verificar a diferença entre o contingenciado e o que foi acrescido de recursos à Secretaria de Saúde, essa diferença cai para 216 milhões, 544.394 reais e 12 centavos. Secretário, só uma perguntinha aí, desculpa, que é nesse ponto. O senhor fala que acrescido, ou seja, o que o governo colocou na saúde nesse período? 322 milhões. Até o dia... Desses 322 milhões, é tudo de fora da Secretaria de Saúde ou algum dinheiro da própria Secretaria de Saúde foi maquiado de um lado? Maquiado, vou chamar, remanejado de um lado para o outro. O que de 322 é dinheiro de outras secretarias, é dinheiro diferente, que não é da saúde. Assim, estou até aqui fazendo bate-bola com o Alexandre. A maior parte veio de fora. O restante é o que foi remanejado internamente na Secretaria, de RH, que é sempre superestimado. Se for ver aqui o nosso despesas com pessoal, acho que é quase 1 bilhão e 600, não vai chegar a esse valor. Então, remaneja também esse recurso de despesas de pessoal. Mas eu acho que a maior parte foi remanejado. Você não tem assim uma noção percentual, 90, 30, Você tem o 40? número, Alexandre? Só porque é importante isso, sabe por quê, secretário? Desculpa, eu estou interrompendo enquanto você vê. É porque há uma... Para nós aqui da Câmara, nessas reuniões do orçamento, tem sido passada uma informação, na verdade, de que mesmo contingenciado, que a gente tem uma ação judicial, né, que eu contei que hoje vai ser ouvido hoje o Tribunal de Contas, para que o governo, para que o prefeito, a ação é contra o prefeito, para que ele coloque os recursos, os 543 que estão contingenciados. Inclusive, o documento da Secretaria de Fazenda, que eu peguei aqui agora os dados, fala, o documento que ela dá de resposta à Justiça, que a Prefeitura contingenciou 547 milhões da saúde, sendo 535 de custeio e 12 milhões de investimentos, é o que ela coloca no documento. Então, o que acontece? É sempre dito aqui que isso é pressão contra o governo, que a Secretaria está recebendo, que o problema é mais de agilidade da Secretaria. Essa é a impressão das reuniões que nós temos aqui, que parte, o lado A do governo diz isso para nós, que o lado B e o lado C não estão tendo capacidade de execução do orçamento. E o que o senhor está colocando aí é inteiramente diferente. Porque se o problema, se o problema é falta de agilidade, não tem por que a Câmara socorrer, o socorro é interno. Mas se não é exatamente como foi colocado, a nossa atuação tem que ser mais forte em relação à ajuda financeira para a rubrica da Secretaria de Saúde. O Alexandre vai complementar, mas quanto a essa questão que a Secretaria não tem conseguido executar, isso não tem, assim, nenhum sentido. Nenhum sentido. A gente vai chegar no final do ano, eu acho que com menos de 20 ou 30 milhões para executar. Entendeu? Então, essa história realmente não tem nenhum sentido. Alexandre, você tem aí o percentual que o vereador pediu? Pega esse aqui. Aqui. Alô. Aqui. Tá ligado, né? 8. Agora sim. Vereador, o dado exato de onde veio esses resultado líquido do 322.427.972.88, esse é um dado que a gente pode apresentar por escrito com facilidade, só não trouxe na apresentação, não achei que era relevante dizer de onde veio, uma vez que está conosco e, enfim, empenhado ao uso. É óbvio que se for avaliar os documentos, o file e todas as documentações orçamentárias, você vai perceber que os acréscimos feitos na saúde esse ano, sei lá, foram da ordem de 807.893.325,72 no dia 12. Mas é claro que muitas dessas coisas trazem cancelamentos, porque são remanejamentos ou de nós para nós mesmos ou outros que foram necessários para organizar o orçamento. Então, os cancelamentos foram de 485 e o resultado líquido, ou seja, aquilo que efetivamente veio a maior para a Secretaria Municipal de Saúde nesse período, é esse, de 322.427. Isso implica dizer, e aí é uma interpretação só numérica, que se o contingenciado era 547, né,
De fato, no custeio, 538 e 322 foram creditados. O efeito econômico do contingenciamento cai dos 538 originais para 216, 544, 394 e 12 centavos. Então, isso equivale a aproximadamente 4,06% de todo o nosso orçamento. Então, esse é só um dado da realidade, né? Um dado contábil. Você tem uma origem de contingenciamento, uma série de créditos favoráveis, o resultado é entre as duas coisas, né? Em relação à capacidade de execução do orçamento da saúde, eu não estou entendendo os dados, eu não quero abrir um debate aqui do que está bom, o que está ruim. Esses dados são totalmente auditáveis, então não me causa nenhuma espécie essa questão. Eu sei que, basicamente, no presente momento, está empenhado, sei lá, mais de 95% de tudo que existe como orçamento. Está liquidado, em relação ao empenhado, mais de 94%. E está disponível, efetivamente, menos de 1%. E esse valor que está disponível, vereador, são ainda alguns valores de recursos humanos, que certamente serão empenhados até o fim do ano, que vai pagar o que ainda tem para servidor, e outros valores de fontes vinculadas que nem bem podem ser, que nem bem sejam empenhados e liquidados, porque são aquelas rubricas variadas do orçamento que ficam presas em valores menores para determinadas ações que são carimbadas. Isso é tão sério, tão relevante, que até ontem, na reunião do CONASEM, estava sendo discutida exatamente uma coisa que já é discutida há uma década, na verdade, que é consolidar os blocos de financiamento do Ministério da Saúde, e ao invés de ser todos os blocos que são hoje, se consolidar em custeio e investimento, exatamente para não ter esse tipo de sobra. A expectativa do Ministério da Saúde é que isso ocorra em 2018, já autorizado pelo Ministério do Planejamento. A gente está nessa expectativa, porque exatamente facilita, ou facilitará, né, essa execução no futuro. Mas é isso, Isso que o Alexandre está colocando, ontem eu estive em Brasília na reunião do CONASENS, e aí essa era já a discussão, porque hoje na CIT, eu não vou poder estar lá para votar, porque tinha audiência aqui, hoje teria a discussão e a votação para isso. A partir do dia 2 de janeiro, teriam apenas esses dois blocos, custeio e investimento, mas tem algumas questões que vão ter que ser tratadas aí ao longo dos próximos dias pelo Ministério da Saúde, que você precisaria abrir 2 novas contas. Então, tem questões administrativas ainda a serem resolvidas, mas que administrativamente o Ministério do Planejamento já tinha dado o ok. Claro que isso vai facilitar muito, e no final do ano vai haver o relatório da Secretaria de Saúde com encontro de contas. Então, isso é um dado que vai ajudar bastante. Quanto à questão dos medicamentos e insumos, vereador, na verdade, até ontem, a gente já tinha empenhado, só na atenção primária, 35 milhões de reais. Na atenção hospitalar, na sub-UE, 27 milhões já estavam empenhados, 70%, faltando apenas empenhar mais 12 milhões. É claro, eu disse isso no Conselho Municipal de Saúde hoje é terça-feira, que a gente não tem como a gente conseguir em 24 horas ter um abastecimento completo nas unidades, até porque os caminhões estão vindo realmente. Eu também fui lá na semana passada, chegam em torno de 8 a 10 caminhões por dia, saem em torno de 18 caminhões, e eles não retornam lá para o centro de distribuição, não. Eles saem para distribuir para a rede, entendeu? Eu estava lá testemunhando, o Sérgio, que é o subdigestão, está à frente disso, com o Leonardo e com o Ari, que é o responsável lá para o centro de distribuição. Mas é claro que tudo isso não vem do Rio de Janeiro, na grande maioria vem de outras cidades, né? Curitiba, São Paulo, e a gente vai levar aí mais alguns dias, talvez mais 1, 2, 3 semanas, para a gente poder ter uma regularidade. E com esses empenhos, a gente, dentro dos nossos cálculos, baseados na demanda, né, a gente espera não ter problema de medicamentos até o mês de março.
que a gente esteja tranquilo, porque são 100 milhões, realmente são 100 milhões de aquisição. Eu acho, vereador, que respondi a todas as perguntas. Secretário, só agradecendo a pergunta do secretário, só vou insistir que mais gente quer falar, a gente aqui a gente senta aqui, tem uma mania, quem é vereador gosta de falar demais, eu sei que a gente às vezes exagera, mas a pergunta, eu queria só deixar muito claro isso, e esse meu posicionamento agora é para nós aqui da casa, e principalmente para os representantes do controle social. A nossa discussão longa, tudo isso está colocado aqui, está muito certo. Fica claro que, pelo que foi mostrado aqui pela Secretaria, a Secretaria gastou, ou quase tudo que ela tinha para gastar. Né? Quase tudo tinha para gastar. Então, não é verdade o que está aqui na discussão, na comissão de fiscalização, que não adianta, muita gente fala, não adianta botar mais dinheiro para a saúde no próximo orçamento, se ela não foi capaz de gastar esse. A sua informação será importante para nosso posicionamento em relação a isso. Né? Segundo lugar, o que tem atrapalhado muito, secretário, essa discussão, são exatamente as declarações do prefeito, que eu já fiz aqui várias vezes um pedido, alguém que é próximo ao prefeito, alguém que diga para ele pelo menos não falar alguma coisa. Ele não falando, ele vai ajudar demais na resolução desse problema. Porque quando ele diz para as pessoas que não há crise na saúde, há crise nas OS, e ele é obrigado a comprar 100 milhões de produtos que não são só para as OS, ele mesmo está assinando a responsabilidade sobre isso aí. É claro que existe uma crise na saúde, tem várias origens. Então, o que significa? É preciso entender, porque se diz isso, a Secretaria, precisa ter uma noção, no documento que está lá na Vara de Fazenda, a Secretaria de Fazenda, que fez um belíssimo documento, como eu estou falando aqui do lado da Márcia André, que está aqui, fez um belíssimo documento, mas tem dados importantes que são colocados lá. Por exemplo, lá ela mostra, a Secretaria de Fazenda, que a secretaria que mais gasta em custeio na Prefeitura é a saúde. Gasta 43%, segundo a Secretaria de Fazenda, do custeio da Prefeitura, esses recursos são gastos na saúde. Por quê? Porque é caro mesmo. A saúde é cara, tem que entender que é verdade, custa caro. Os medicamentos custam caro. Não adianta fazer economia aqui, porque é verdade isso. Então, é muito importante que a gente entenda que este orçamento, nós vimos aqui vários problemas, esse orçamento foi gasto quase totalmente, 1% ainda de sobra, conforme está dito aqui, em empenhamento. Claro que tem outros problemas, mas que não se venda essa imagem, porque é difícil você engolir isso, você sendo profissional de saúde, sabendo o que está acontecendo, indo às unidades de saúde, visitando as unidades de saúde, certo? Não é possível a gente ouvir às vezes, e a gente vai nas redes sociais, ouvir alguns dirigentes de hospitais dizendo na rede social, lá do prefeito, que está tudo ótimo. Não é verdade, senhor dirigente. Eu já disse outras vezes aqui, em outras reuniões, para os funcionários de carreira da Secretaria. Os senhores são funcionários de carreira, são excelentes funcionários. Quem está na gestão passa. Aonde passar, vão passando. Vocês não podem se comprometer a assumir compromissos que vocês sabem que não são verdadeiros. Não dá para defender o que não é verdadeiro. Quantas vezes aqui nós discutimos o que está acontecendo agora, há 2, 3 anos atrás? Quantas vezes eu disse aqui para o então secretário que alguém ia ser preso por causa do negócio das OS? Está aí a realidade, não é mentira. Dr. João Luiz, que foi um subsecretário de excelente qualidade da saúde, acabou sendo penalizado, ele pagou pelos outros. Perdeu empregos, tudo isso porque foi querer defender o rei. E o rei estava nu. O que aconteceu é que ele acabou pagando um preço caro que não merecia. Nunca ninguém conseguiu saber ou dizer ou provar qualquer desonestidade do então secretário João Luiz, que acabou pagando, perdeu o cargo e perdeu outras coisas importantes na vida. Por quê? Porque defendeu um projeto equivocado, porque defendeu algo que ele não poderia ter defendido. Então, a situação hoje há uma crise sim, e não é nas OS só. Eu me sinto à vontade, por mim, se eu pudesse, se eu tivesse algum poder para fazer isso, eu acabava com as OS há muito tempo. Ou seja, ainda ia ter muita gente ainda respondendo no Tribunal de Contas hoje sobre as OS. As OS têm muitos defensores, mas hoje a rede pública está mostrando uma luta aqui de 8 anos nesse microfone. Dizer que a gestão terceirizada é melhor que a gestão pública não é verdade. Está provado que não é. Não é verdade. Não é. Todos os argumentos da lei das OS estão derrubados pela própria atuação da OS.
esse assunto, só para terminar, secretário. Foi importante a sua colocação para nós aqui na casa, para os servidores, e os servidores têm que lutar, continuar lutando por isso, continuar lutando por uma saúde pública de qualidade, por uma saúde pública em que o investimento seja dos técnicos. Está aqui um exemplo. Eu duvido que qualquer hospital, qualquer rede privada ou qualquer OS tenha um grupo de técnicos como esse, que prepara esses documentos há anos. Documentos têm que ser coerentes, que quando são incoerentes são cobrados aqui e eles apresentam a discussão. Portanto, nós temos que ter orgulho, muito orgulho de ser funcionários públicos da saúde do Rio de Janeiro, mesmo muitas vezes sendo prejudicados por pessoas que estão de passagem, nós temos que manter a honra. É preciso uma saúde pública de qualidade, o serviço público do Rio de Janeiro, a rede municipal é de extrema qualidade, mesmo tendo que aguentar determinadas coisas nas costas e pagar por coisas que não merece, nem o servidor público, nem o cidadão. Muito obrigado, secretário. Então, eu queria que eu ocupasse a tribuna agora a senhora Miriam Andrade. Ela é presidente do Sindicato de Auxiliar Técnico de Enfermagem, conselheira municipal. A senhora tem 3 minutos para a senhora fazer a sua indagação. Boa tarde ou bom dia, eu estou sem a noção de hora aqui, mas eu estou aqui representando o nosso sindicato de Auxiliar e Técnico de Enfermagem do Rio de Janeiro. Nossa categoria são 190 mil técnicos de enfermagem no município do Rio de Janeiro. E é essa categoria que eu represento. Eu gostaria aqui de dizer, primeiro, que essa crise já veio ensaiada desde o governo Temer. Esse inelegível, esse cara que golpeou a presidência do Brasil. Já veio ensaiada. Pezão, agora a questão da prefeitura também. Pezão está sendo um bom professor, está ensinando muita gente com relação à crise. E nós, como servidores públicos, que eu também sou, estamos na luta, na rua, em favor do usuário. Os números, secretário de Saúde, doutor Marco Antônio, uma pessoa que está sempre nos atendendo, doutora Ana Bush, o diálogo é permanente, a gente não tem o que reclamar sobre isso, agradecemos esse diálogo. Mas aqui, nessa tribuna hoje, tinha que estar cheio de população, porque a população não entende números, a população entende na hora que entra na UPA ou que entra nas unidades para ser atendida. É isso que ela entende. E hoje estamos vivendo a falta de insumos, como já foi falado aqui. Estamos vivendo a falta de recursos humanos. Aí vem aquela fala do doutor Marcos com relação à responsabilidade na questão de não poder chamar mais ninguém para repor. Hoje nós temos profissionais que já estão se aposentando porque não aguentam mais continuar o que está vivendo dentro das unidades. Então, a saúde hoje, nos números, ela é uma coisa, mas na presença, as pessoas estão morrendo. Essa fila do CISREG não funciona. Pacientes aguardando consultas de catarata, de cirurgias outras, não funciona. Porque o governo federal também e o estadual só é unido não sei aonde, porque na hora de fazer o sistema funcionar, não funciona. Número de vagas reduzido e por aí vai. Eu gostaria de perguntar aqui, doutor Marco Antônio, com relação... eu gostaria de dizer que os técnicos de enfermagem das OS da Viva Rio e da SPDM 5.3 continuam em greve. Tivemos uma assembleia no dia 8 e foi nos informado que não havia recebimento ainda, dia 8 de dezembro. Nossa próxima assembleia é dia 19, para a gente se posicionar. E no dia 18, nós temos uma audiência da Justiça com relação à greve com todos os profissionais de saúde das OS. A pergunta é o seguinte, gostaria de saber como que está ou como vai ficar a situação dos CAPs. Dos CAPS, CAPSAD, CAPSI, desses profissionais que trabalham nessas unidades com esses pacientes de saúde mental, Juliano Moreira, Nice da Silveira e os outros. Como é que vai ficar esse pessoal
com relação ao que já está acontecendo hoje, que é a questão do orçamento, e o que vai acontecer daqui para frente. Porque a saúde mental não está recebendo. É essa a informação que nós temos. Obrigada. Antes de passar a palavra para o secretário, quero registrar a presença do senhor vereador Fernando Ilha, presidente da Comissão de Trabalho e Emprego, membro da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Serviço Público. O senhor pode responder, doutor. Oi. Miriam, quanto ao pagamento do RH das organizações sociais, há exceção apenas dos funcionários da atenção primária, da 3.3, e na 5.3, 70% não haviam recebido ainda. As outras todas já haviam recebido até a semana passada, já haviam recebido, inclusive algumas, a primeira parcela do 13º. Hoje ou ontem, os 70% restantes da 5.3 já saiu o pagamento. Para 3.3 já foi depositado hoje na conta da OS. E, segundo a resolução da Secretaria de Saúde, tem 24 horas para fazer o pagamento do RH. Então, amanhã, a 3.3 vai estar com o salário todo pago na atenção primária. Em relação aos hospitais, as organizações sociais, nesses 123 milhões de reais que estão sendo pagos, também serão atualizados os pagamentos referentes ao mês de outubro. Em algumas organizações sociais, também já receberam, acho que é a segunda parcela, Cláudia, para atenção primária? A segunda parcela, né, do 13º. Todas que tinham provisionamento. Em relação à saúde mental, eu tomei ciência ontem à noite, chegando de Brasília, e agora de manhã, assim que sair daqui, já estou tomando as providências para a gente tentar resolver... Oi? Ao CIEDES? É tanta informação, ó, a Bia e o Alexandre estão aqui me atualizando, que o CIEDES liquidou ontem. Então, já deve estar indo para o pagamento. E o que está faltando, acho que é uma parcela, aquela parcela de 5 milhões, não é isso? É essa aí. É essa. Então, pronto. É isso. Então, está me atualizando aqui que foi liquidado ontem essa parcela de 5 milhões em relação ao CIEDES. Que é referente ao RH do contrato. Gnoses na saúde mental? Não, que você falou saúde mental. Ok. Antes de encerrar essa audiência pública, eu quero perguntar aqui à mesa se alguém quer falar alguma coisa. Não, já fiz o agradecimento a todo o corpo de técnicos da Secretaria, agradecer também aos nobres vereadores, a todos aqui presentes, aos representantes dos conselhos distritais, do Conselho Municipal de Saúde. Então, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa audiência pública.